A pequena vila de Ashkel, no interior da Turquia, sempre foi um lugar silencioso, perdido entre montanhas áridas e ruínas antigas que pareciam sussurrar histórias esquecidas. O vento que passava pelas colinas carregava consigo um som estranho, quase como um lamento, que os moradores aprenderam a ignorar. Foi ali, naquele cenário parado no tempo, que algo inexplicável começou a acontecer. Leila tinha apenas 6 anos e era uma menina como qualquer outra. Gostava de desenhar na poeira, brincar com pedras e observar as cabras que cruzavam os caminhos de terra batida. Seu sorriso era inocente, mas seus olhos, havia algo neles. Algo que nenhuma criança deveria ter. Uma profundidade silenciosa, como se ela visse o mundo de um ponto distante, além da vida comum. Tudo começou numa manhã de março. O pai de Laila, um simples agricultor, havia levado a filha ao mercado da vila. Entre os sons de vozes e animais, ela parou de repente. Seu olhar fixou-se em uma velha tábua de argila exposta numa barraca, coberta por símbolos indecifráveis. A vendedora, uma mulher idosa que dizia ter encontrado o artefato perto das ruínas, sorriu. Mas Laila não sorriu. Seus lábios começaram a se mover e sons estranhos escaparam de sua boca. Palavras que ninguém reconheceu. O pai ficou paralisado. As pessoas ao redor se aproximaram, tentando entender. Laila falava rápido, os olhos abertos, o corpo imóvel. O som que saía de sua boca parecia antigo, quase impossível de reproduzir. Quando terminou, o silêncio tomou conta do mercado. A menina simplesmente caiu de joelhos, exausta. Naquela noite, o nome dela se espalhou pela vila. Alguns diziam que era um milagre, outros que a criança estava possuída. O pai, confuso e assustado, levou Laila ao pequeno centro médico local, mas os exames não mostraram nada fora do comum. A menina estava saudável. Ainda assim, algo havia mudado. Nos dias seguintes, Laila começou a falar durante o sono. As palavras vinham em um idioma que ninguém compreendia. A mãe, aterrorizada, gravou uma das noites e levou o áudio a um professor da capital, um linguista aposentado chamado Dr. Faruk. Quando ele ouviu, seu rosto empalideceu. Pediu que repetissem a gravação. E então, em voz baixa, disse que aquelas palavras pertenciam a um dialeto perdido da antiga Mesopotâmia, o idioma sumério, falado há mais de 4.000 anos. A notícia saiu dos limites da vila. Em poucos dias, repórteres e curiosos chegaram de todos os lugares. Câmeras, microfones, jornalistas, todos queriam ver a menina que falava a língua dos deuses antigos. Laila, assustada, se escondia atrás da mãe, incapaz de compreender o motivo de tanto alvoroço. O Dr. Faruk insistiu que ela fosse levada a Istambul para um exame mais profundo. Quando ela chegou ao laboratório da universidade, dezenas de estudiosos aguardavam. Deram-lhe uma tabuinha de argila autêntica, retirada de um sítio arqueológico. Leila olhou para os símbolos, respirou fundo e começou a falar. Desta vez com fluência, palavras em sequência, frases completas. Um idioma esquecido ganhando voz através de uma criança que jamais havia saído de sua vila. Os estudiosos se entreolharam, atônitos. As traduções começaram a surgir. Ela falava sobre templos, sobre rios que não existiam mais, sobre reis e deuses de nomes extintos. Nenhuma hesitação, nenhum erro. Quando perguntaram de onde ela aprendera aquilo, Laila apenas respondeu: "Eu não aprendi. Eu lembro." A frase ecoou pela sala como um sussurro de outro mundo. Eu lembro. Desde então, nada mais foi igual. Programas de televisão disputaram entrevistas exclusivas. A menina que falava o idioma esquecido tornou-se um fenômeno mundial. Ainda assim, por trás das luzes e dos aplausos, o Dr. Faruk notava algo que ninguém via. A tristeza nos olhos da menina. Como se cada palavra que ela dizia custasse um pedaço de sua própria alma. Naquela noite, enquanto todos comemoravam o feito histórico,
Laila desenhou na parede do quarto de hotel um símbolo antigo, idêntico a um encontrado nas ruínas de Ur. O professor reconheceu. Era o símbolo da lembrança eterna. Quando ele perguntou o que significava, ela respondeu com a voz fraca. É a marca de quem não devia ter voltado. O vento soprou forte do lado de fora, e por um breve momento o som parecia o mesmo lamento que ecoava nas ruínas de Ashkel, como se o passado, em silêncio, tivesse despertado. Os dias seguintes transformaram a vida da família de Laila em algo que nem mesmo o mais ousado dos sonhadores poderia imaginar. Repórteres acampavam diante do pequeno hotel em Istambul, tentando captar qualquer imagem da garota. Canais de televisão de todo o mundo queriam entrevistas, especialistas queriam testes, religiosos queriam respostas. Mas enquanto a agitação crescia lá fora, dentro do quarto onde Laila dormia, o ar ficava cada vez mais pesado. Durante o sono, ela murmurava frases longas, acompanhadas por gestos delicados das mãos, como se escrevesse no ar. Às vezes, os lençóis se moviam suavemente, como se uma brisa fria atravessasse o quarto, mas as janelas estavam fechadas. O pai tentava não se impressionar, mas cada novo detalhe o fazia duvidar de tudo o que acreditava ser real. O Dr. Farouk, intrigado e preocupado, começou a anotar tudo. Ele registrava horários, sons, expressões faciais. Quanto mais estudava, mais percebia que o que saía da boca de Laila não era apenas um idioma antigo. Era a representação viva de uma mente que parecia estar em dois tempos ao mesmo tempo. Ela falava sobre templos que ainda não haviam sido escavados. Descrevia inscrições que os arqueólogos só encontrariam anos depois. Em uma das sessões de estudo, ele a apresentou a um artefato raro, uma pequena estátua suméria de pedra negra, representando uma figura feminina com olhos de ônix. Laila olhou para a estátua por longos segundos e, de repente, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela era a mãe, disse, aquela que ensinou a primeira palavra. Ninguém entendeu. O professor perguntou quem era essa mãe. Laila respondeu com calma, mas sua voz parecia distante. Ela está dormindo debaixo do rio, mas vai acordar quando os homens mexerem nas pedras. A sala ficou em silêncio. O som dos gravadores parecia alto demais. Farouk, tentando manter o controle, perguntou o que ela queria dizer com mexer nas pedras. Laila não respondeu. Apenas fechou os olhos e começou a cantar, uma melodia baixa, feita de notas que pareciam ecoar do fundo da terra. Naquela mesma noite, um tremor leve atingiu a região próxima às ruínas de Ashkel. Nenhum dano foi registrado, mas o fato foi suficiente para reacender as superstições da vila. As pessoas começaram a dizer que a menina havia acordado algo. A partir daí, o comportamento de Laila se intensificou. Ela passava horas desenhando símbolos nas paredes, em folhas, até mesmo no chão. Quando o pai tentava impedir, ela apenas dizia: "Eu preciso lembrar antes que eles esqueçam." O Dr. Farouk começou a perder o sono. Os símbolos se repetiam, formando padrões que pareciam mapas. Um deles chamava a atenção. Linhas onduladas, ligando círculos que lembravam rios e montanhas. Ele mostrou o desenho a um arqueólogo amigo, que o comparou a antigas representações dos vales de Tigres e Eufrates. Só havia um problema. Laila nunca tinha visto um mapa na vida. Certa tarde, a universidade organizou uma conferência fechada. Laila seria observada por uma equipe internacional de linguistas, psicólogos e antropólogos. Tudo seria gravado. A menina entrou na sala com uma calma desconcertante. As câmeras foram ligadas. O professor colocou diante dela uma tábua ainda não traduzida, encontrada recentemente no Iraque. Laila encostou os dedos na argila e começou a falar. As palavras fluíam com naturalidade, cada sílaba carregando uma entonação precisa.
O tradutor automático conectado a um software experimental começou a exibir fragmentos na tela. A ponte entre o céu e a terra. O acordo quebrado. Os filhos que esqueceram o nome da mãe. Um murmúrio percorreu a sala. O doutor Farouk anotava tudo, sentindo o peso de algo muito maior do que qualquer descoberta acadêmica. Quando ela terminou, o ar parecia mais denso, como se a própria sala estivesse respirando junto com eles. Layla, disse ele suavemente, quem te contou essas palavras? A menina levantou os olhos e por um instante pareciam olhos de alguém muito mais velho. Eu sempre soube. Eu só estava esperando que alguém perguntasse. O silêncio voltou. Nenhum especialista conseguiu formular uma resposta. A gravação do experimento, porém, foi vazada. Em poucas horas, as imagens correram o mundo. Sites e fóruns se dividiram entre acreditar e zombar. Alguns a chamavam de reencarnação de uma sacerdotisa suméria, outros de fraude cuidadosamente ensaiada. Mas os que estiveram presentes naquela sala sabiam que algo ali era diferente. Enquanto isso, Layla adoecia. A febre vinha todas as noites, acompanhada por sonhos em que ela dizia andar por cidades de pedra iluminadas por fogo azul. Eles estão voltando, sussurrava, e querem que eu fale por eles. Na madrugada seguinte, o Dr. Farouk recebeu um telefonema. O local das ruínas de Ashkel, onde tudo começara, havia desmoronado parcialmente após um novo tremor. As escavações revelaram algo até então enterrado, um grande portão de pedra coberto de símbolos idênticos aos desenhos de Layla. E, entre as marcas, uma frase entalhada: a voz que dorme voltará a ser ouvida. A notícia da descoberta nas ruínas de Ashkel provocou uma corrida internacional. Equipes de arqueólogos, jornalistas e representantes de diferentes governos se deslocaram até o local, agora protegido por militares. O portão de pedra estava parcialmente enterrado, coberto por inscrições em uma língua que, segundo os especialistas, não deveria existir. E, de maneira perturbadora, cada símbolo correspondia exatamente ao que Layla havia desenhado semanas antes, em papéis e paredes. O Dr. Farouk foi convidado a integrar a equipe de pesquisa. Ele hesitou em deixar Layla, que permanecia em observação médica, mas algo dentro dele dizia que as respostas que procurava estavam naquele solo antigo. Antes de partir, visitou a menina. Ela dormia, mas sua respiração era inquieta. No travesseiro, traços de argila indicavam que ela, mais uma vez, havia desenhado algo durante o sono. Era o mesmo símbolo de sempre, o da lembrança eterna. Chegando ao sítio arqueológico, Farouk encontrou um cenário caótico. Escavadeiras, câmeras e tendas de pesquisa se espalhavam sob o sol abrasador. Um dos arqueólogos, o alemão Dr. Klaus Reiner, mostrou-lhe as primeiras inscrições decifradas. As palavras eram claras e diretas. Quando a voz esquecida falar novamente, os portões serão abertos e o ciclo refeito. Farouk sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras soavam menos como profecia e mais como advertência. Enquanto isso, em Istambul, a equipe médica que cuidava de Layla começou a observar fenômenos inexplicáveis. Monitores cardíacos oscilavam sem razão aparente. Sons estranhos eram captados pelos microfones de vigilância. Cânticos em uma língua que nenhum software conseguia traduzir. A enfermeira responsável pelo turno noturno jurava ouvir vozes infantis ecoando pelos corredores. Elas chamam o nome dela, disse em tom trêmulo. Na manhã seguinte, Layla acordou. Pediu um lápis e um caderno. Quando começou a escrever, os traços formaram frases longas, contínuas, sem interrupção. O texto parecia uma prece, mas não era dirigida a Deus, e sim a alguém que ela chamava de Namu, a mãe das águas, a deusa primordial da criação suméria. Os estudiosos que analisaram os escritos ficaram pasmos. Nenhuma criança de 6 anos poderia ter aquele domínio linguístico.
As estruturas gramaticais estavam corretas, os tempos verbais coerentes. Mais estranho ainda era o conteúdo, fragmentos de rituais de purificação, descrições de templos submersos e um pedido recorrente: deixem-me dormir antes que o rio volte a falar. O Dr. Farouk recebeu a notícia enquanto supervisionava as escavações. O coração acelerou. Ele sabia que precisava voltar. À noite, sentado diante do portão de pedra recém-descoberto, observava as inscrições sob a luz das lanternas. O vento soprava quente e, por um instante, jurou ouvir o som de água correndo por baixo da terra seca. Ele pegou seu gravador e começou a registrar. Os símbolos correspondem a inscrições sumérias arcaicas, mas a padrões que nunca vimos antes. Layla os reproduziu com perfeição. Isso significa que o conhecimento prévio é impossível, ou ela teve acesso a algo que transcende o entendimento humano. De repente, um dos guardas o chamou. Havia algo novo. No interior de uma das câmaras subterrâneas, encontraram uma parede com marcas frescas, como se alguém as tivesse gravado recentemente. Farouk aproximou-se. A pedra, ainda úmida, exibia o mesmo símbolo que Layla desenhava em seus sonhos. Isso é impossível, murmurou. Essa pedra estava lacrada há milênios. Na mesma hora, o telefone vibrou em seu bolso. Era um vídeo enviado pela mãe de Layla. Na gravação, a menina estava sentada, os olhos vidrados, repetindo palavras que, segundo o tradutor do hospital, significavam: eles abriram o caminho. A água vai lembrar. Farouk congelou. Sentiu que o tempo se dobrava ao redor dele. Voltou a olhar para o portão e teve a nítida sensação de que as inscrições mudavam levemente, como se pulsassem. O vento agora trazia um som distante, algo entre o rugido e o choro. Na manhã seguinte, ele partiu de volta a Istambul. Encontrou Layla mais pálida, mas desperta. Ao vê-lo, ela sorriu pela primeira vez em dias. Eles te deixaram ver, não deixaram? Perguntou. Ele assentiu, sem coragem de mentir. Layla, o que há naquele lugar? Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu. O começo de tudo. Mas o começo também é o fim. As palavras ecoaram dentro dele. Começo e fim. Vida e morte. Memória e esquecimento. Tudo parecia entrelaçado por uma lógica antiga, impossível de compreender com os olhos humanos. Naquela noite, enquanto revisava suas anotações, Farouk percebeu que algo mudava em si. A voz de Layla, as ruínas, o símbolo, tudo parecia fazer parte de um mesmo chamado. Ele já não sabia mais se investigava uma criança, uma lenda, ou o retorno de algo que nunca deveria ter despertado. Naquela manhã, o céu sobre Istambul amanheceu coberto por uma névoa densa, pesada, como se o ar tivesse esquecido de se mover. Dentro do hospital, as janelas estavam embaçadas, e Layla permanecia imóvel, sentada na cama, o olhar fixo, distante. O Dr. Farouk observava em silêncio, anotando cada detalhe, mas sabia que o que estava prestes a acontecer fugiria de qualquer registro racional. Ele aproximou-se devagar, levando consigo uma tabuinha de argila recém-encontrada nas ruínas de Ashkel. As inscrições eram praticamente idênticas às palavras que Layla havia pronunciado em suas sessões anteriores. Quando o professor a colocou sobre a mesa ao lado da cama, a menina virou o rosto lentamente, os olhos escurecendo por um instante, como se algo dentro dela reagisse. Você reconhece isso, Layla? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Por um breve segundo, ela pareceu hesitar. Então encostou os dedos pequenos na superfície da argila. A pele dela ficou fria, quase azulada. O monitor cardíaco oscilou e a temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Quando começou a falar, não era mais a voz de uma criança. Era grave, antiga, carregada de peso. Ekur Zigurat Enliu Ilu Anashame. O tradutor que acompanhava a equipe demorou alguns segundos para reagir. Depois, levantou-se bruscamente da cadeira, pálido. As palavras que ela pronunciava eram uma invocação.
uma prece ritualística dirigida aos deuses do vento e do firmamento. Mas o trecho final fez o sangue de todos gelar. A ponte está aberta, o eco da mãe fala novamente. O doutor Faruque tentou interromper, mas a voz continuava. As máquinas começaram a emitir alarmes, as luzes piscavam. A gravação captou sons que ninguém ouviu no momento. Passos pesados, como se algo circulasse ao redor do quarto. Layla, em transe profundo, apontou para o teto. A água subiu! Eles estão voltando! A enfermeira gritou. O sistema de sprinklers do andar foi ativado sem motivo aparente, lançando jatos de água por todo o corredor. Quando o professor correu para desligar o alarme, viu algo inexplicável. Gotas escorriam pelas paredes formando símbolos, os mesmos encontrados no portão subterrâneo. Horas depois, quando tudo se acalmou, Layla dormia. O corpo exausto, mas sem febre. O doutor Faruque analisava as gravações quadro a quadro. Em um dos frames, por apenas um segundo, uma silhueta apareceu ao lado da cama. Alta, feminina, envolta em uma sombra aquosa. Ele pausou o vídeo, ampliou a imagem e sentiu o estômago revirar. A forma parecia usar uma coroa com 7 pontas, a representação clássica de Namu. Naquela noite, Faruque não conseguiu dormir. As palavras ecoavam em sua mente. A ponte está aberta. Ele sabia o que significavam. Nas escrituras antigas, a ponte entre os mundos era o elo entre o domínio dos vivos e o das águas profundas, onde as almas descansavam. Se Layla havia conseguido despertá-la, talvez nada pudesse fechá-la novamente. Pela manhã, recebeu um telefonema urgente. As escavações em Ashkel haviam revelado um novo conjunto de câmaras sob o portão. Uma delas continha gravuras que retratavam uma figura feminina cercada por crianças. Acima delas, um texto parcialmente destruído. Quando a criança falar com a voz da mãe, o ciclo retornará à carne. Faruque partiu imediatamente para o sítio. Quando chegou, o ar parecia vibrar, como se a terra respirasse. A entrada das ruínas estava diferente, mais úmida, como se a água brotasse do chão. Ele caminhou entre os blocos, cada passo ecoando nas câmaras. Na parede principal, viu uma pintura antiga, quase intacta. Uma menina de olhos grandes e expressão serena. Diante dela, uma mulher imensa, feita de sombras e rios. No canto, inscrições recentes, impossíveis de datar, mas que ele reconheceu de imediato. A caligrafia era de Layla. Eu me lembro de quando o céu desceu ao mar. A mente do professor se dividia entre o espanto e o terror. Como poderia ela ter escrito aquilo, a quilômetros de distância, dentro de um hospital? Enquanto os arqueólogos documentavam a descoberta, o chão tremeu levemente. Uma das câmaras cedeu, revelando uma escadaria que descia ainda mais fundo. O ar que subia dali tinha cheiro de água salgada. Faruque deu alguns passos e sentiu algo pulsar sob os pés, como se o solo tivesse um coração próprio. De repente, o rádio preso ao seu cinto chiou, e uma voz de criança ecoou pela frequência. "Doutor, você está me ouvindo?" Ele parou, paralisado. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Layla, silêncio. Depois, a mesma voz, mais fraca. "Não me deixe aqui embaixo." O rádio caiu de sua mão. O som cessou. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o deserto de vermelho. O doutor Faruque permaneceu ali, imóvel, sentindo que a fronteira entre o real e o impossível havia se rompido de vez. Nos dias que se seguiram ao incidente, Layla permaneceu entre o silêncio e o delírio. Às vezes falava baixo, como se respondesse a vozes que só ela ouvia. Outras fitava o vazio, murmurando sons que pareciam emergir de outro tempo. O doutor Faruque, agora visivelmente abalado, mantinha um diário de tudo o que acontecia. Ele já não escrevia como cientista, mas como alguém tentando decifrar um chamado. "O ar muda quando ela fala", anotou numa das páginas. "É como se a própria matéria reagisse. O som não apenas é ouvido, ele se propaga no corpo."
Enquanto isso, as escavações em Ashkel tomavam uma nova direção. A equipe que desceu pela escadaria descobriu uma câmara circular, parcialmente submersa, com colunas cobertas de inscrições. No centro, uma mesa de pedra, lisa, com uma cavidade redonda, como se fosse feita para receber algo. O arqueólogo responsável relatou que a água do subsolo parecia brotar dali e que o som dentro da câmara lembrava uma respiração. O Dr. Farouk viajou novamente para o local, determinado a entender o que conectava a menina àquela estrutura. Quando chegou, a noite já caía. O deserto estava silencioso e o vento trazia o cheiro de chuva. Ele desceu até a câmara, iluminando as paredes com uma lanterna. As inscrições pareciam se mover sob a luz, formando frases momentâneas antes de desaparecerem. No centro da mesa de pedra, algo havia mudado. Uma fina camada de água cobria a superfície, e dentro dela, símbolos idênticos aos de Layla começavam a se desenhar sozinhos. Ele recuou um passo, o coração acelerado. A água formou uma espiral e, por um instante, ouviu nitidamente a voz da menina, distante mas clara. O rio quer lembrar. A voz ecoou pelas paredes. Ele correu até a saída, mas antes de sair, olhou para trás. No reflexo da água, viu algo que o fez congelar. O rosto de Layla o observava dali, como se estivesse submersa sob a pedra. Horas depois, de volta à superfície, o professor tentou racionalizar o que vira. Talvez estivesse exausto, alucinando, mas a sensação persistia, como se ela realmente tivesse o chamado poder de atravessar espaços. O som, o idioma, o portão, tudo apontava para um fenômeno que ia além da ciência. De volta a Istambul, os médicos relatavam mudanças inexplicáveis no corpo da menina. A temperatura oscilava entre extremos, e seus batimentos cardíacos seguiam um padrão rítmico que lembrava as vibrações das antigas músicas sumérias. Os pesquisadores chegaram a comparar o ritmo com gravações das ruínas. Era idêntico. Durante uma das noites, Layla acordou assustada e pediu para ver o Dr. Farouk. Ele correu até o hospital. Encontrou-a em pé, os olhos abertos, fixos na parede. Ela o olhou e perguntou: "O portão ainda está fechado?" Ele hesitou. Ainda. Ela respirou fundo e respondeu com serenidade: "Então, não há mais tempo." O monitor cardíaco começou a oscilar novamente e Layla ergueu a mão. No vidro da janela, formou-se uma camada de condensação e, sob os olhares aterrorizados dos médicos, símbolos começaram a surgir ali, os mesmos do portão. Ela fechou os olhos e, em um tom que misturava dor e reverência, pronunciou: "Eles me chamam para casa." Farouk aproximou-se e segurou a mão dela. "Layla, quem são eles?" "Os que lembram o som antes da palavra." No mesmo instante, o prédio estremeceu. Um leve tremor percorreu a cidade. Os sensores do Instituto Sismológico registraram o evento, mas não encontraram epicentro. Parecia ter vindo do subsolo raso, sob o hospital. Na manhã seguinte, satélites captaram uma mudança no terreno de Ashkel. O portão havia se deslocado. As rochas em volta estavam molhadas e uma fina névoa azulada se elevava do local. Nenhum dos trabalhadores havia notado o momento exato. Farouk retornou imediatamente. O deserto o recebeu com um silêncio sepulcral. A entrada das ruínas estava diferente. Havia água escorrendo pelas fendas do solo. Ele entrou com cautela. O portão agora pulsava, emanando uma luz suave. Na pedra, símbolos brilhavam em sequência, até formar uma frase: "A carne será a ponte." O professor sentiu um arrepio atravessar o corpo. O significado era claro. O elo entre mundos exigia um condutor vivo. Enquanto lia, o rádio de campo voltou a emitir estática. Uma voz fraca, quase imperceptível, soou: "Doutor, não olhe para trás!" Ele se virou por instinto, e o que viu o paralisou. A sombra feminina das antigas tábuas estava ali, delineada pela luz azul. Flutuava, imóvel, com o mesmo olhar que Layla tivera ao recitar o idioma.
A figura estendeu a mão em direção a ele e a água ao redor se moveu como se obedecesse a um comando antigo. Farouk recuou, mas uma gota o atingiu no rosto. Era fria, densa, e quando caiu em sua pele, ele ouviu vozes, centenas, talvez milhares, murmurando na língua esquecida. O ciclo estava prestes a se completar. A chuva começou a cair sobre o deserto, algo que não acontecia há mais de 20 anos em Ashkel. O céu se rasgava em faíscas brancas, e cada trovão parecia vibrar dentro da terra, como se o próprio solo respondesse. No centro das ruínas, o portão pulsava com luz viva, o som das águas crescendo sob o chão. O Dr. Farouk, encharcado, permanecia diante da estrutura, incapaz de se mover. Sabia, com uma certeza que não vinha da razão, que o momento que Layla havia anunciado chegara. Do outro lado do país, a menina despertava no hospital. O corpo estremecia, os olhos abertos, pupilas dilatadas. As máquinas começaram a apitar freneticamente, mas ela não parecia sentir dor. Sua boca se movia em silêncio, repetindo o mesmo padrão de sons que ecoava pelas ruínas. As frequências registradas coincidiam perfeitamente. Era como se ela e o portão fossem o mesmo organismo, respirando em sincronia. Os médicos correram, tentando conter a crise, mas as luzes do hospital piscaram e a energia caiu por alguns segundos. Quando voltou, as câmeras de segurança registraram um fenômeno inexplicável. A menina havia desaparecido. No lugar onde estivera, apenas uma fina camada de água cobria os lençóis. Em Ashkel, o Dr. Farouk viu a luz se intensificar. A superfície do portão começou a liquefazer, formando uma espécie de espelho ondulante. Dali, uma silhueta infantil se delineou. O professor deu um passo à frente, o coração em descompasso. A imagem de Layla emergia devagar, o corpo translúcido, envolto em uma luz azulada. Leila, ele murmurou, a voz quebrada. Ela o olhou. Era a mesma menina, mas sua expressão não era mais a de uma criança. Havia algo imensamente antigo em seu olhar, algo que nenhuma idade poderia medir. Quando falou, a voz veio de todas as direções. Eu lembrei. O ciclo terminou. Farouk caiu de joelhos. O que é esse lugar? O que você é, Layla? Ela se aproximou. Eu fui uma das primeiras. Quando o mundo era apenas silêncio e as palavras ainda eram feitas de água, mas esqueceram de nós. O tempo nos enterrou, e agora os portões abriram-se para lembrar. A luz do portão aumentava, lançando reflexos sobre as rochas. O chão começou a tremer e a água jorrava das fendas. Farouk tentava compreender, mas as palavras dela pareciam se misturar com o som da tempestade. Por que você? Lhe perguntou ele, desesperado. Por que em uma criança? Layla o observou com doçura. Porque só uma mente pura pode ouvir o som sem medo. O homem esqueceu de escutar. Um estrondo sacudiu a estrutura. As colunas da câmara interna começaram a ruir e a água subiu rapidamente, cobrindo o chão. Layla ergueu a mão e o fluxo se acalmou. Atrás dela, formas começaram a surgir. Sombras humanas, translúcidas, caminhando dentro da água, olhando em direção ao portão. Eram muitas, incontáveis, e cada uma parecia murmurar em harmonia. Farouk compreendeu. Eram as vozes do passado, os ecos de um povo inteiro que havia desaparecido há milênios. A menina servia como o elo entre os dois mundos. Leila, se o portão ficar aberto, o que acontece conosco? Perguntou com a voz embargada. Ela se voltou para ele e por um instante pareceu hesitar. O mundo lembrará o que tentou esquecer, e quando a memória voltar, nada será o mesmo. O vento rugiu e a chuva se tornou cortante. Farouk se aproximou mais, estendendo a mão. Então feche-o. Se há escolha, feche o portão, Layla. Por um segundo, o olhar dela suavizou. As sombras atrás se movimentaram, inquietas. Ela baixou os olhos e lágrimas se misturaram à água da chuva. Eu não posso. Eu sou o portão. A resposta o atingiu como uma lâmina. O som das águas ficou ensurdecedor.
A menina começou a brilhar intensamente, o corpo dissolvendo-se em fragmentos de luz. Farouk tentou alcançá-la, mas a força da onda o lançou para trás. A última coisa que viu foi Layla sorrindo, antes de desaparecer completamente dentro da luz. Em seguida, o portão se fechou, a água recuou e o silêncio caiu sobre o deserto. Quando o sol nasceu, não havia sinal de ruínas nem de escavações. Apenas um vale alagado, onde peixes mortos boiavam sobre a superfície calma. O doutor Farouk foi encontrado desacordado, com marcas de argila nos braços, segurando um pequeno fragmento de tábua. Nela havia uma única frase gravada em sumério: "A memória dorme, mas nunca morre." Ninguém jamais conseguiu explicar o que aconteceu em Ashkel naquela noite. O local foi interditado e os relatórios oficiais classificaram o incidente como anomalia geológica. Mas os que estavam lá, os que ouviram o som das águas, sabiam que algo vivo havia despertado. E em algum ponto distante, sob o fundo do mar, o eco de uma voz infantil ainda repetia as palavras da mãe: "Ekur, enlil ilu ana chamé." O silêncio que se seguiu aquela noite foi quase absoluto. Nenhum som de vento, nenhum canto de pássaro, apenas o eco distante das lembranças. O deserto de Ashkel parecia morto, e, no entanto, algo pulsava sob sua superfície. O Dr. Farouk despertou ao amanhecer com a cabeça apoiada sobre a areia úmida. O corpo doía. A mente girava entre o que era sonho e o que havia testemunhado. Quando abriu os olhos, o portão não estava mais lá. Tudo havia desaparecido. As ruínas, as escavações, os equipamentos. Restava apenas um campo de lama brilhante, refletindo o céu cinzento. Ele se levantou com dificuldade, tentando compreender. Cada passo o fazia afundar levemente na água, e a sensação era a de caminhar sobre uma pele viva. Quando olhou para as mãos, notou as marcas. Símbolos sumérios desenhados em argila seca, como se tivessem sido gravados em carne viva. No centro da palma, o mesmo símbolo que Layla repetira até o fim, o da lembrança eterna. Horas depois, equipes de resgate o encontraram vagando pela planície em estado de confusão. Não se lembrava de como havia sobrevivido. Falava pouco, e quando tentava explicar o que acontecera, as palavras vinham truncadas. Ninguém acreditou. O relatório médico descreveu episódio dissociativo agudo com delírios místicos. Ele foi afastado de todas as pesquisas e enviado a um hospital psiquiátrico em Ankara. Mas dentro de sua mente, a história não havia terminado. Nos meses seguintes, o Dr. Farouk passou a registrar tudo o que lembrava. Pedia argila em vez de papel e escrevia os símbolos com os dedos, como se o toque trouxesse as palavras de volta. Médicos o observavam com espanto, incapazes de compreender a origem daquela linguagem. Quando questionado sobre o significado, ele respondia com calma: "São orações, para que ela durma em paz." Enquanto isso, rumores começaram a circular. Pescadores do Golfo Pérsico afirmavam ouvir vozes de criança vindas do fundo das águas. Satélites detectaram movimentos sísmicos anômalos sob a antiga região mesopotâmica, como se correntes de água subterrânea estivessem se abrindo em direção ao mar. Nenhum cientista conseguiu explicar. Certa manhã, um carteiro entregou um pacote endereçado ao Instituto de Arqueologia de Istambul. Dentro havia um fragmento de tábua de argila, antiga mas recém-moldada. Nela, uma inscrição curta em sumério, traduzida mais tarde por peritos: "Não tema a memória, tema o esquecimento." A caligrafia correspondia à de Layla. O achado reacendeu o caso. Jornais voltaram a falar da menina da língua perdida. Teorias brotaram de todos os lados. Reencarnação, mediunidade, manipulação genética, até mesmo contato interdimensional. Mas nenhuma resposta se sustentava. O governo turco negou qualquer envolvimento e classificou o conteúdo das escavações como sigiloso. Farouk, ainda internado, soube da notícia por uma enfermeira. Quando ela lhe mostrou o jornal, ele apenas sorriu, os olhos marejados.
Eu disse que ela lembraria. Naquela mesma noite, um evento inexplicável foi registrado. As câmeras de segurança do hospital captaram Farouk sentado diante da janela, escrevendo algo na névoa do vidro com o dedo. As letras formavam símbolos idênticos aos da tábua enviada. Poucos segundos depois, a energia do prédio oscilou. Quando a luz voltou, o quarto estava vazio. No chão, apenas uma pequena poça de água. A equipe de segurança vasculhou todas as saídas, mas o corpo nunca foi encontrado. O prontuário médico terminou com uma observação simples: desaparecimento sem explicação física. Meses se passaram. O caso de Layla foi esquecido pelo público, engolido por novas tragédias e manchetes. Mas em comunidades acadêmicas, o mistério continuava vivo. Linguistas, teólogos e físicos teóricos se reuniam em fóruns clandestinos, tentando compreender o fenômeno. Muitos acreditavam que o idioma esquecido não era apenas uma língua morta, mas um código vibracional capaz de alterar a matéria. O som primordial do universo, a palavra antes da palavra. Nas margens do rio Eufrates, crianças começaram a cantar uma melodia sem origem conhecida. O som, registrado por antropólogos locais, coincidia exatamente com o cântico gravado de Layla meses antes. Nenhuma delas sabia o significado, mas o refrão era idêntico: o rio lembra. E assim, o mundo seguiu. O deserto de Ashkel foi coberto por água, transformando-se em um lago permanente. Nenhum peixe vivia ali, mas à noite, sob certas luas, era possível ver luzes movendo-se sob a superfície, como se alguém caminhasse no fundo. Um ano depois, um mergulhador que explorava o local encontrou uma tábua intacta, envolta por lodo. Levada para análise, revelou a última mensagem conhecida: não é o tempo que guarda as lembranças, é a água. Os pesquisadores nunca chegaram a um consenso. O caso foi encerrado oficialmente como anomalia cultural sem comprovação científica. Mas os poucos que presenciaram os eventos e os que escutaram os registros sonoros originais juram que ainda sentem o mesmo frio que o Dr. Farouk descrevera. E em algum lugar, talvez entre o som e o silêncio, entre o passado e o agora, uma voz infantil continua a sussurrar o idioma da origem, lembrando ao mundo que o esquecimento é apenas outra forma de morte. Enquanto o mundo lentamente esquecia o nome de Layla, um novo capítulo começava a se desenhar em silêncio. No norte do Iraque, um jovem pesquisador chamado Amir Rahman, ex-aluno de linguística da Universidade de Istambul, dedicava-se a estudar o caso que havia sido banido dos arquivos públicos. Ele havia sido assistente do Dr. Farouk anos antes e guardava consigo cópias de gravações originais que nunca vieram a público. Amir sempre acreditou que algo havia sido escondido. Certa noite, revisando os áudios de Layla, percebeu uma sequência curiosa. Em determinado trecho, a menina pausava o discurso e murmurava algo em voz quase inaudível. Ao isolar o som e desacelerar a velocidade, o jovem descobriu que não eram palavras aleatórias, mas coordenadas geográficas. Ao inseri-las num mapa digital, o ponto indicado ficava no coração do antigo delta dos rios Tigre e Eufrates, uma região atualmente submersa. Intrigado, Amir decidiu ir até lá. Munido de equipamentos de mergulho e uma câmera subaquática, uniu-se a um pequeno grupo de pesquisadores independentes. O governo não autorizava expedições oficiais naquela área, mas eles partiram em segredo. No local, encontraram formações rochosas incomuns e o que pareciam ser fragmentos de colunas artificiais. Mas o que mais chamou atenção foi uma gravação feita por um dos sensores de som. Um ruído constante, quase musical, ecoando do fundo. De volta à superfície, Amir analisou o áudio. As ondas sonoras apresentavam o mesmo padrão harmônico do idioma sumério de Layla. Era como se o som da água tivesse se transformado em linguagem. Ele comparou o espectro de frequência com as gravações antigas e descobriu que a assinatura acústica era idêntica à voz da menina.
Ele não contou a ninguém. Sabia que o mundo científico o ridicularizaria. No entanto, algo dentro dele o impulsionava a continuar. Passou noites acordado, estudando os registros e percebeu que os sons seguiam uma sequência cíclica, repetindo-se a cada 6 horas, como se alguém estivesse tentando estabelecer comunicação. Numa madrugada chuvosa, ele ligou o rádio de onda curta e ajustou a frequência de 33 Hz, a mesma usada por Layla durante os experimentos com microfones de ultracaptação. O ruído da estática foi substituído por um som conhecido, um leve sussurro infantil. Amir. O sangue dele gelou. Reconheceu a voz. Era doce, calma, quase curiosa. "Quem é você?" perguntou a voz trêmula. "Você ainda ouve?" O som oscilava, como se viesse através da água. Amir respirou fundo. "Layla." Silêncio. Depois, um cântico suave preencheu o ar. Ele chorou. Não sabia se era emoção ou medo, mas algo o fazia entender, sem precisar de tradução, que aquela voz não pertencia mais ao mundo dos vivos. Nos dias seguintes, Amir começou a notar mudanças em sua própria casa. Gotas d'água apareciam no teto, escorrendo pelas paredes em dias secos. Certos objetos vibravam levemente, emitindo sons que pareciam responder ao seu toque. No computador, arquivos antigos se abriam sozinhos, exibindo frases em sumério que ele nunca digitara. Uma delas se repetia todas as noites. "O rio lembra os nomes dos que ouvem." A obsessão tomou conta dele. Criou um projeto secreto chamado Ekur Reborn, reunindo um pequeno grupo de cientistas e linguistas dispostos a decifrar o som da origem. Usando algoritmos de aprendizado de máquina, alimentou sistemas com os registros de Layla, tentando reconstruir o idioma completo. O resultado foi aterrador. O software, após dias de análise, começou a gerar por conta própria novas frases em sumério arcaico, frases que traduziam passagens jamais registradas em nenhum texto histórico. O portão está sob as águas, mas a memória encontrou nova carne. A equipe ficou em pânico. Alguns abandonaram o projeto. Amir, no entanto, não parou. Certa noite, deixou um microfone gravando próximo a uma cuba d'água em seu laboratório. Na manhã seguinte, ao revisar o áudio, ouviu novamente a voz de Layla, mais nítida do que nunca. "Eles não dormem, Amir. Só esperam o som certo." A gravação terminava com o som de bolhas subindo à superfície e um último sussurro quase imperceptível. "E você o ouviu." Após aquele dia, Amir desapareceu. O laboratório foi encontrado vazio, os computadores submersos, como se uma enchente silenciosa tivesse tomado conta do local. Apenas um caderno permaneceu seco sobre a mesa. Na última página, ele havia desenhado o mesmo símbolo de Layla, o da lembrança eterna, e escrito abaixo: "Ela não era o fim, era o começo." O caderno foi confiscado e o projeto encerrado oficialmente. Mas semanas depois, operadores de rádio marítimo relataram algo inquietante. Sinais fracos, vindos do fundo do Golfo Pérsico, repetindo as mesmas coordenadas encontradas por Amir. E entre as interferências, uma voz, infantil, doce e claramente humana, sussurrava em uma língua que o mundo havia esquecido há 4.000 anos. O desaparecimento de Amir Rahman reacendeu o medo e o fascínio em torno do caso Layla. As autoridades classificaram o evento como acidente hidráulico, alegando que o laboratório fora atingido por uma infiltração. Mas os registros de segurança contavam outra história. Câmeras captaram, segundos antes do apagão, a imagem de Amir parado diante do tanque d'água, olhando fixamente para a superfície. A água começou a vibrar, formando círculos concêntricos, até que a figura de uma criança apareceu refletida. Em seguida, o vídeo se dissolveu em ruído. Nos meses que se seguiram, o fenômeno se espalhou. Em várias partes do mundo, relatos semelhantes começaram a surgir. Crianças murmurando frases em uma língua desconhecida, poças de água formando símbolos,
rádios transmitindo sons subaquáticos em frequências idênticas às do caso original. Nenhum padrão lógico parecia conectar os episódios, mas todos tinham um ponto em comum. Ocorriam em regiões banhadas por grandes rios. Em Londres, uma menina de 7 anos foi filmada durante o sono, pronunciando palavras que mais tarde foram identificadas como variantes fonéticas do sumério arcaico. Na Índia, agricultores ouviram vozes vindas de poços antigos, entoando melodias idênticas às gravações de Laila. No Brasil, mergulhadores do rio Amazonas relataram ecos subterrâneos que repetiam a mesma cadência. 6 notas que subiam e desciam como uma respiração. Os cientistas tentavam explicar. Alguns diziam ser histeria coletiva, outros falavam em fenômeno acústico natural. Mas os linguistas que compararam as gravações chegaram a um resultado que gelou o sangue de todos. Em todas as ocorrências, as vozes repetiam uma mesma frase. A carne lembrou o nome. Ninguém sabia o que isso significava, mas o padrão se tornava mais claro a cada dia. Parecia que o mundo inteiro estava se tornando um vasto espelho daquilo que Laila havia despertado. Em Ankara, uma equipe de físicos quânticos revisou os antigos arquivos de áudio do Dr. Faruk. Ao submetê-los a espectrogramas tridimensionais, descobriram algo inesperado. Cada gravação continha uma assinatura de onda que não se repetia na natureza. Uma sequência matemática perfeita que se encaixava em frequências da água, da luz e do som, como se fosse uma fórmula viva, uma chave vibracional. O chefe da equipe, o Dr. Arslan, comentou em sigilo: se essas ondas forem reproduzidas em larga escala, não temos ideia do que pode acontecer. Poucos dias depois, o prédio do laboratório foi interditado por ordem do governo. Todos os arquivos desapareceram. Os cientistas envolvidos foram transferidos para projetos sem registro público. Nenhuma explicação foi dada, mas uma cópia dos dados sobreviveu. Um técnico anônimo, intrigado com o sigilo, copiou os arquivos em um pendrive e os publicou na internet. Em menos de 24 horas, fóruns obscuros começaram a compartilhar as gravações originais de Laila. Milhares de pessoas ouviram. Algumas relataram sensações físicas, arrepios, tontura, visões de água correndo em lugares secos. Outras disseram ouvir vozes depois que o áudio parava, como se algo as seguisse do outro lado da tela. Uma semana depois, relatos começaram a surgir sobre um fenômeno climático incomum. Chuvas torrenciais atingiram várias regiões desérticas do Oriente Médio. Lagos antigos ressurgiram. A paisagem parecia retroceder milhares de anos, como se o planeta estivesse tentando lembrar-se de sua forma primordial. Enquanto isso, um novo vídeo foi publicado anonimamente em um fórum. Mostrava uma gravação feita dentro de uma caverna parcialmente submersa, iluminada apenas por uma lanterna. A voz por trás da câmera tremia e a água refletia algo se movendo. No final, uma figura pequena surgiu à beira da luz. Uma menina, molhada, com olhos escuros e expressão calma. Ela levantou a mão e, em inglês hesitante, disse: "Vocês abriram de novo." O vídeo terminou abruptamente. Nenhum local foi identificado. A comunidade científica mergulhou em colapso. A ONU criou uma força-tarefa para investigar o fenômeno, mas nada pôde conter a disseminação dos sons. Áudios, vídeos e arquivos de onda se multiplicavam pela internet, sendo reproduzidos em todo o mundo. Cada reprodução parecia fortalecer o padrão vibracional, e cientistas começaram a temer que a propagação estivesse modificando as ressonâncias da própria atmosfera. Em um documento confidencial, um físico escreveu: "Não é uma infecção, é lembrança. A Terra está se recordando de um som que estava adormecido desde a origem." E então, algo inesperado aconteceu. Em todas as regiões afetadas, os rios começaram a brilhar à noite.
O fenômeno foi descrito como luminescência biológica anômala, mas nenhum biólogo conseguiu identificar organismos responsáveis. O brilho era pulsante, sincronizado, como uma gigantesca batida cardíaca. Naquela noite, enquanto o mundo assistia assustado, as águas dos grandes rios começaram a emitir um som, um murmúrio suave, em uníssono, como um coro longínquo. E entre as vibrações, uma frase foi reconhecida em dezenas de idiomas diferentes. A voz da mãe não pode ser esquecida. Os sinais de rádio captaram o mesmo padrão sonoro. Satélites de comunicação registraram interferências idênticas no espectro de frequência. E em meio ao caos e ao espanto global, uma transmissão final surgiu de um ponto sem origem detectável. A risada de uma criança ecoando através das ondas, tão pura e calma que parecia impossível pertencer a este tempo. O mundo não voltou a ser o mesmo. Depois do fenômeno global das vozes d'água, como ficou conhecido pela imprensa, nada pôde ser completamente explicado, nem pela ciência, nem pela fé. As autoridades tentaram conter o pânico, censurando transmissões e bloqueando os arquivos originais. Mas era tarde demais. O som havia se espalhado por todo o planeta, atravessando redes, mares e corpos, como se o próprio planeta estivesse respondendo a um chamado antigo. As populações ribeirinhas foram as primeiras a perceber as mudanças. Pescadores relatavam que, ao amanhecer, as águas pareciam se mover em padrões circulares, obedecendo a uma pulsação invisível. Havia dias em que os peixes simplesmente desapareciam, e outros em que o rio brilhava em tons de azul intenso, como se respirasse. O mesmo fenômeno foi observado em lagos e mares distantes, de forma sincronizada. Cientistas tentaram encontrar explicações físicas, mas os instrumentos mostravam apenas uma constante. Todas as ondas de água vibravam na mesma frequência, 33 Hz, a mesma registrada na voz de Layla. Alguns começaram a dizer que a humanidade havia despertado algo que sempre estivera vivo, mas adormecido. Outros acreditavam que o som era um aviso, um lembrete de que a Terra possuía memória e que certas palavras jamais deveriam ser pronunciadas novamente. O Vaticano, pressionado por religiosos de todo o mundo, convocou um concílio de emergência para discutir o caso. Entre teólogos e físicos, chegou-se a um consenso inquietante. O som de Layla correspondia a uma forma de comunicação anterior à linguagem humana. Talvez o primeiro modo de expressão da consciência no planeta. No meio desse colapso espiritual e científico, arquivos antigos começaram a ressurgir. Textos sumérios inéditos, descobertos em museus e escavações antigas, continham menções a uma criança do eco, uma entidade que viria quando a humanidade esquecesse o som da criação. Em uma das tábuas, havia uma frase que parecia resumir tudo. Quando o homem aprender a falar novamente com a água, o céu se lembrará de seu nome. Enquanto os debates se intensificavam, pequenos fenômenos começaram a ocorrer em escala pessoal. Pessoas em diferentes países relataram sonhos idênticos. Uma menina de cabelos molhados caminhando sobre um rio calmo, estendendo a mão e dizendo: "Lembre-se de mim." Muitos acordavam chorando, outros adoeciam sem motivo aparente. Médicos relataram um aumento inédito de casos de insônia, pesadelos e lapsos de memória em massa. Era como se o próprio ato de sonhar tivesse se tornado uma ponte para algo maior. Entre os sobreviventes diretos do caso original, poucos ainda falavam sobre o assunto. Um dos arqueólogos que trabalhou em Ashkel, agora velho e isolado, deu uma entrevista anônima para um documentário independente. Em voz trêmula, ele disse: "Eu ouvi o som dentro da minha cabeça. Não era voz, era lembrança. A água falava comigo. E não havia nada de divino nisso. Era natural demais." Depois daquela gravação, o homem desapareceu. A comunidade científica se dividiu entre os que acreditavam em uma reconfiguração global
da ressonância da Terra e os que consideravam tudo um fenômeno psíquico coletivo. Ainda assim, um fato permanecia incontestável. Todos os equipamentos que mediam vibração atmosférica registravam picos simultâneos em intervalos regulares, como se o planeta emitisse um pulso. Alguns chamaram isso de batimento da mãe. Em meio a essa incerteza, um novo sinal foi captado por estações suboceânicas. A mensagem, breve, era formada por sons idênticos aos de Layla, mas organizados em uma sequência harmônica que, ao ser decodificada, formava uma estrutura complexa, um mapa. Cientistas concluíram que o padrão correspondia à topografia antiga da Mesopotâmia, antes da civilização humana. Era como se alguém estivesse tentando reescrever o planeta de volta ao seu início. Governos se reuniram, satélites foram redirecionados, mas nada pôde impedir o que veio em seguida. Chuvas constantes começaram a redesenhar fronteiras, rios mudaram de curso, desertos floresceram por algumas horas e depois secaram novamente. A natureza parecia repetir um ciclo que ninguém compreendia. Nos noticiários, uma imagem viralizou. Uma garotinha turca de cabelos escuros e olhar profundo caminhava por uma rua inundada. As câmeras captaram o momento em que ela parou, olhou para a lente e sorriu. Em seguida, pronunciou uma única frase em sumério: "O ciclo se lembra." O vídeo durou apenas 3 segundos, mas foi suficiente para reacender o medo. Especialistas que analisaram o áudio confirmaram que o timbre da voz era idêntico ao de Layla. Ninguém conseguiu explicar. As transmissões do mundo inteiro começaram a apresentar falhas simultâneas. Satélites saíram de órbita, sistemas de radar ficaram cegos. Em meio ao apagão informacional, apenas um som persistiu, o mesmo cântico que havia começado tudo, ecoando novamente nas águas, nas paredes, nos ossos. E enquanto o planeta inteiro ouvia em silêncio, muitos entenderam, sem tradução, que aquilo não era o fim. Era apenas a lembrança voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. O mundo inteiro mergulhou em um estado de suspensão. As comunicações falhavam, os oceanos subiam e desciam em pulsos rítmicos. E ninguém sabia mais se o que vivia era o presente ou um eco do passado retornando. O que antes era ruído virou melodia, o som do planeta parecendo seguir uma cadência viva. Especialistas, isolados em laboratórios subterrâneos, tentavam encontrar padrões. Mas a resposta não vinha da matemática, e sim da própria natureza, como se tudo o que existia tivesse decidido lembrar ao mesmo tempo. No oriente da Turquia, onde ficava o antigo vale de Ashkel, um novo lago havia se formado. Nenhum mapa o registrava, mas imagens de satélite mostravam algo inquietante. O formato de suas margens lembrava um olho humano, com uma ilha central idêntica à pupila. Aqueles que se aventuravam a chegar perto juravam ouvir sussurros vindos da água. Alguns relataram ver silhuetas infantis caminhando sobre a superfície. Outros diziam sentir algo os observando do fundo. Um grupo de religiosos instalou um pequeno santuário à beira do lago. Chamavam-no de o coração de Layla. Ali, peregrinos vinham de todas as partes do mundo para tocar a água. Muitos afirmavam sair curados de doenças, outros enlouqueciam após o contato. Médicos e psicólogos tentaram explicar como histeria coletiva, mas a fé se espalhava com mais rapidez do que qualquer argumento científico. Um dia, um velho homem apareceu no santuário. Carregava um colar feito de fragmentos de argila antiga. Dizia-se que ele era o último aluno do Dr. Faruk. Trazia consigo o diário original do professor, resgatado dos arquivos secretos de Ankara. Em suas páginas, uma última anotação escrita à mão tremida. A água não é um espelho, é uma memória líquida. Tudo o que nela se reflete quer voltar a existir. O homem deixou o diário aos pés da estátua de Layla, uma escultura erguida por devotos, representando a menina sorrindo com uma tábua de argila nas mãos. Ao tocar a base, o velho notou algo estranho.
A pedra pulsava levemente, como se tivesse vida própria. Ele se afastou, assustado. Naquela noite o lago brilhou pela primeira vez. Um clarão azul subiu do fundo, projetando luz sobre as nuvens. O fenômeno foi visível a quilômetros de distância. Pescadores próximos descreveram que o brilho tinha forma de uma espiral, o mesmo símbolo gravado nas tábuas de Ashkel. O som que veio em seguida não era assustador, mas triste, como um lamento antigo atravessando os séculos. Cientistas do mundo todo tentaram medir a energia do evento. As leituras foram impossíveis. Os aparelhos paravam de funcionar assim que se aproximavam da margem. Mas um padrão foi identificado. A vibração era exatamente igual à frequência cardíaca de um feto humano em gestação. Os jornais chamaram de o pulso da criação. Dias depois, o lago secou. No lugar da água surgiu uma camada espessa de argila ainda quente. No centro, gravado em perfeição, estava o símbolo da lembrança eterna. Nenhum rastro humano foi encontrado ao redor, apenas pegadas pequenas, como as de uma criança. As autoridades cercaram a área, declarando-a Zona de Observação Geológica. Nenhum civil pôde entrar novamente. Mas uma semana depois, imagens de drones anônimos revelaram algo impossível. O símbolo havia se movido. A cada dia, mudava ligeiramente de forma, como se estivesse sendo reescrito por mãos invisíveis. Em vários pontos do planeta, fenômenos semelhantes começaram a ocorrer. Lagos, poços e rios exibiam desenhos idênticos, todos conectados como uma rede viva. As civilizações modernas, com toda a sua tecnologia, pareciam incapazes de conter o avanço daquela lembrança. O idioma esquecido voltava, não apenas nas vozes das crianças, mas nas vibrações da própria Terra. Nos últimos meses, antes do completo colapso dos sistemas de comunicação, um arquivo foi transmitido misteriosamente para universidades e observatórios, sem remetente, sem assinatura. Dentro, uma gravação de poucos minutos, a voz suave de Layla, recitando algo em sumério. Após tradução, o texto dizia: a água fala com quem escuta. O tempo apenas repete o que ela diz. Tudo o que se lembra, vive. Tudo o que se cala, morre. Depois disso, não houve mais sinais. Alguns acreditam que a Terra finalmente alcançou equilíbrio, que o som cessou porque o ciclo se completou. Outros afirmam que o planeta apenas voltou ao estado original e que em algum ponto do oceano profundo, a mãe e a criança ainda conversam, aguardando o próximo esquecimento humano para despertar novamente. Nos poucos lugares onde ainda há calma, pessoas contam histórias às margens dos rios, ensinando seus filhos a respeitar o silêncio da água. E quando o vento sopra sobre as superfícies, ele parece repetir um sussurro conhecido. Eu lembro. Anos se passaram desde o dia em que o mundo ouviu o último sussurro vindo das águas. As pessoas voltaram a construir, a negociar, a tentar retomar o cotidiano, mas nada era verdadeiramente igual. As máquinas funcionavam, as cidades pulsavam, mas havia algo diferente no ar. Uma espécie de silêncio vivo, como se o planeta inteiro aguardasse algo que ainda não havia terminado. Os rios permaneceram calmos, e o lago de Ashkel, antes seco, voltou a se encher lentamente, sem chuva, como se a própria terra respirasse e exalasse água. Nenhum governo assumia a vigilância da região, mas ninguém ousava se aproximar. Aquele lugar havia se tornado um marco invisível, uma ferida aberta no mapa, onde o tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. De tempos em tempos, viajantes solitários afirmavam ter visto uma criança andando pela margem, sempre molhada, sempre com o mesmo olhar sereno. Ela não falava, apenas observava, e quando alguém se aproximava demais, desaparecia na névoa. Alguns diziam que era a alucinação causada pelas emanações do solo, outros que Layla jamais deixara este mundo. No interior da antiga casa do Dr. Farouk, um novo morador encontrou, entre caixas abandonadas, um pequeno gravador analógico.
O dispositivo, ainda funcional, continha uma única fita. A gravação começava com o som de água pingando e depois a voz cansada do próprio professor. Se alguém ouvir isso, saiba que ela não veio para destruir, ela veio para lembrar. O mundo não suporta o peso do esquecimento e por isso a memória volta, sempre volta. A fita terminava com o mesmo cântico antigo, repetido suavemente, seguido por um som de risada infantil. Aquele áudio foi compartilhado discretamente e acabou sendo estudado por uma nova geração de pesquisadores que cresceram ouvindo o mito da menina que falou o idioma da criação. Entre eles, uma jovem linguista chamada Sora Aydin conseguiu decifrar nuances que ninguém antes havia notado. Descobriu que, no final da gravação, a risada continha uma sequência rítmica idêntica à batida de um coração humano. E, sobreposta em frequência baixa, havia uma frase codificada: "O ciclo nunca acaba, ele apenas muda de nome." Sora viajou até o lago. Passou dias em silêncio, observando as águas, anotando as oscilações e registrando o som do vento. Na última noite, antes de partir, ela mergulhou o microfone na superfície e, por instantes, ouviu algo. Não uma voz, mas uma sensação, como se alguém a chamasse pelo nome. Quando retornou à universidade, estava diferente. Os colegas notaram que, por vezes, ela falava sozinha, murmurando sílabas incompreensíveis. Ao ser questionada, sorria e dizia apenas: "A língua não morreu. Ela só espera ser lembrada." Meses depois, desapareceu. Em seu quarto, deixaram uma única folha sobre a mesa. Nela, desenhado em tinta azul, estava o símbolo da lembrança eterna. O caso reacendeu o mito, mas ninguém ousou procurar. Os governos estavam cansados, a ciência descrente. Era mais fácil acreditar que tudo havia sido uma coincidência do destino, um delírio coletivo gravado na história humana. Mas, sob a superfície calma do planeta, algo continuava a se mover. Satélites detectavam pequenas variações magnéticas nas regiões onde a água era mais densa. Os pulsos seguiam o mesmo intervalo. 6 horas, a mesma cadência das antigas gravações de Laila. Nenhum som audível, nenhuma perturbação aparente, apenas o ritmo do que se recusa a desaparecer. E então, em uma madrugada silenciosa, algo aconteceu. Em diferentes partes do mundo, pessoas foram despertadas por um mesmo sonho. Estavam diante de um mar infinito, iluminado por um brilho suave. Uma menina caminhava sobre a água e, ao passar por elas, dizia em voz baixa: "Vocês lembraram." No dia seguinte, oceanos e rios amanheceram estáveis, as anomalias cessaram. Parecia o fim de um ciclo ou o começo de outro. A humanidade retomou sua rotina, mas algo mudou na forma como se olhava para a água. Crianças foram ensinadas a ouvir antes de falar. Povos antigos foram relembrados e o respeito pelo invisível retornou. O idioma esquecido não era mais visto como ameaça, mas como lembrança. A prova de que tudo o que um dia existiu permanece vivo, em algum nível, esperando ser ouvido novamente. Anos depois, quando perguntaram a um velho pesquisador o que pensava sobre tudo aquilo, ele respondeu com serenidade: "Talvez a maior descoberta não tenha sido a língua suméria, mas a constatação de que o mundo inteiro é feito de memória. A água apenas nos contou isso de novo." E ao longe, no vale de Ashkel, sob o reflexo do sol, uma criança de 6 anos caminhava à beira do lago. Parou, olhou para o horizonte e sorriu, deixando que as ondas tocassem seus pés. Depois, sussurrou algo que o vento levou embora. Um som que ninguém entendeu, mas que, de alguma forma, todos reconheceram, porque o mistério nunca terminou. Apenas aprendeu a respirar com o tempo.